bate-papo. Eu tenho certeza que ele vai ser super produtivo. E quando nós falamos de fechamento, né? Porque hoje ela é uma segunda especial, ela é a nossa segunda aí de fechamento, de um mês mais curto, que é o mês de fevereiro. Então, hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa questão de garantir o nosso resultado do mês, como fazer para garantir esse resultado e principalmente como celebrar, né? Às vezes a gente fica tão focado em conquistar a meta, conquistar a meta, conquistar a meta, que a gente esquece de planejar o momento de celebrar também. Então, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. E antes de te fazer a primeira pergunta, eu quero fazer um convite para todo mundo que está nos assistindo, que é o convite de, pessoal, por favor, encaminhe o link dessa live para aquele seu líder, para aquela pessoa que não está nesse momento, que quer entender sobre o doTERRA, que quer entender como fazer um fechamento assertivo, que está perdido, encaminha para ele, porque esse momento, toda essa live ela é muito rica, e esse momento ele pode agregar muito no seu fechamento. Então, tendo dito isso, e já considerando que você já começou a enviar esse link, eu vou fazer minha primeira pergunta aqui, que eu estou ansiosa para fazer essa pergunta, Isa. Isa, você que é uma líder Blue Diamond, que com certeza aí já passou por vários fechamentos, que já viu várias maneiras diferentes de fechar um mês com sucesso, eu gostaria que você nos respondesse quais são as ações que você, principalmente, prioriza nos últimos dias do mês para garantir que as suas metas sejam alcançadas. Vamos lá, Joy. Gente, primeiro, obrigada, doTERRA, pela oportunidade. Eu acho que essa troca ela é muito importante. Eu sei que todo mundo que está aqui está porque deseja aprender, deseja crescer. E esses momentos são válidos para mim até hoje. Essa troca, né, com a liderança, essa troca de experiência, nós precisamos disso no empreendedorismo. E a doTERRA está possibilitando esses momentos para a gente. Então, que você aproveite todas as semanas esse momento aqui. As ações que a gente sempre prioriza nos últimos dias para garantir que as nossas metas sejam alcançadas, né? Gente, primeiro, é muito importante hoje, eu sei que talvez não faz sentido para alguns falar sobre isso, mas o nosso mês inicia no início, no dia 1º, né? E inicia com já uma tomada de decisão, que é fazer a nossa ativação. Nós somos empreendedores. E a primeira coisa que nós precisamos, eu tenho trabalhado muito isso, Joy, com o meu time, eu acho importante, né, a gente trazer sempre esses conceitos, é que nosso compromisso básico com o nosso fechamento é desde fazer nossa ativação, né? Então, começa lá no início, começa com aquilo que você fez primeiro. Imagina que você tem uma empresa e você precisa iniciar o mês dessa empresa ajustando o que é necessário para que ela funcione. E quem dá esse gás, quem traz esse movimento é você, com as suas atitudes, com aquilo que você determina e decide fazer desde o início. Então, vamos lá, você planejou o mês de fevereiro no dia 1º. E você foi, ao longo dessas 3 semanas, trabalhando com base na sua meta. E agora, Bela, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou trabalhar isso? Você vai aí, né, começar a agir. O que eu vou fazer agora no final? Né? Eu vou trabalhar premiação, eu vou abordar aqueles clientes que eu ainda não fechei, eu vou lá fazer o fechamento, olhar toda a minha estrutura, pegar cada pessoa, cada compartilhador, ver o que está faltando de volume e trabalhar com eles as metas finais. É importante você agregar isso, agregar o time todo nessa mesma visão, nessa mesma energia, para que todo mundo alcance os seus objetivos. Bela, mas eu ainda estou sozinha, né? E aí é incrível, né, que um dia todo mundo começou sozinho. Isso é o mais legal desse negócio. Então, quem vai avançando tem a experiência de saber o que fez para conseguir estar adiante. Eu também comecei um dia sozinha. E no meu primeiro mês, eu planejei o que eu ia fazer e me movimentei para isso. Então, se você está sozinho, agora é hora de você olhar tudo o que você fez durante essas 3 semanas e também em janeiro e também em dezembro, que você não teve o fechamento que você esperava e agora ir para fechar essas pessoas e para finalizar. É preciso que você decida, eu vou dar o meu tudo. O seu escritório virtual agora, a pontuação que ele tem lá,
não diz respeito ao que vai acontecer às 3 horas da manhã do dia 28 de fevereiro. Tudo pode mudar. E agora é a hora da sua ação mais massiva, mais importante, com a maior energia, com a maior convicção, com a certeza de que você vai alcançar o que você merece e o que você planejou. Eu adorei. Eu gostei, Isa, eu estava anotando aqui. Olha, eu sempre faço anotações. Enquanto o pessoal tá ali também anotando em casa, eu fico daqui anotando também, porque é um momento realmente de aprendizado. É muito rico esse momento. E eu gostei de 3 coisas principais que você falou. Você comentou que o seu início de mês é de fato no dia 1º, né? Você até falou, talvez para você não esteja fazendo tanto sentido isso. Talvez para alguma pessoa isso seja algo lógico, claro, mas devido ao fechamento que a gente tem, né, que acaba acontecendo ali dia 11, dia 14, muitas vezes algumas pessoas só começam a planejar seu mês depois desse fechamento. E é muito importante você trazer essa visão de seu mês já começou, você perdeu 11 dias, porque esse fechamento do dia 1 ao dia 11, do dia 1 ao dia 14, ele é um fechamento para a empresa. Para você teve 30 dias, 28 dias, se for o caso, para correr atrás, para planejar, para fazer seu plano de ação, colocar em prática. E aí já linka com uma outra coisa que você falou que eu gostei muito também, que é essa questão de, ok, hoje é dia 24, eu já bati minha meta, o que está ali no meu escritório é o que eu alcancei? Não, você ainda tem alguns dias para trabalhar, para alcançar sua meta, para dobrar sua meta, para chegar lá. Então, muitas vezes a gente se dá por vencido antes mesmo do mês acabar. E um outro comentário que você fez, Isa, que eu gostei muito, é que um dia todos começaram sozinhos. Então, talvez neste momento você esteja sentindo que precisa, sei lá, de um acompanhamento, ou que você precisa de algo diferente. E você tem esse acompanhamento, mas esse sentimento, ele pode ser um sentimento que de fato está acontecendo devido ao momento, mas ele não é um sentimento que vai perdurar durante sua trajetória dentro da doTERRA. Ele é um sentimento passageiro, devido a alguma coisa, devido a algum momento, ou devido ao fato de você realmente estar no início, estar começando a desenvolver seu negócio. E pegando o gancho de tudo isso aqui, que eu realmente gostei muito, eu sempre costumo falar que cada uma dessas perguntas, eles poderiam virar um treinamento de 1 hora, porque a gente consegue ir colocando vários desdobramentos e falando um pouco mais sobre isso. Então, trazendo esses aspectos que você colocou aqui, vou para a minha segunda pergunta, que é: como vocês identificam oportunidades dentro da sua rede para fazer as suas últimas ações do mês? Então, eu acho que essa pergunta é super válida, porque você já percorreu esse caminho, né? Você já foi uma Elite, você já foi uma Silver, você já foi uma Platinum, hoje você é uma Blue Diamond. Então, você teve experiências no decorrer desse caminho e você tem um acompanhamento constante com a sua equipe. Então, como que vocês fazem para realmente chegar no dia 24 e falar, ok, esse é o resultado do dia 24, mas não é o resultado do mês de fevereiro? Gente, Joia, eu sempre digo assim, quando você conhece a sua casa, conhece a sua geladeira, conhece alguma coisa que você deixou, se alguém mexeu, você sabe que alguém triscou ali, né? E nós precisamos ser bons gestores do nosso negócio. E nós precisamos conhecer o nosso negócio. Nós precisamos abrir a nossa estrutura, olhar a nossa árvore, e conhecer e saber tudo que está acontecendo ali. E isso é possível. A gente treina o nosso olhar. Quando uma coisa se move, a gente sabe, do mesmo jeito que nós, mulheres, chegamos em casa, né, e conseguimos identificar, epa, né, alguém veio aqui, alguém mexeu nisso, alguém tirou isso aqui de lugar. E essa visão, nós vamos adquirindo esse feeling à medida que a gente vai trabalhando. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa estrutura, olhar para a nossa rede, com esse olhar, né, de quem, peraí, eu sei o que está acontecendo, e saber mesmo. Muitas das vezes, eu sempre ensino a minha liderança, observe o que está acontecendo. E às vezes elas me diziam assim, Isabela, eu não entendo o que tu vê tanto, né? Como que tu consegue ver tudo isso? É treino, você vai observando. Então, como que eu vou agora, no dia 24, trabalhar, saber onde eu preciso trabalhar? É porque eu passei esse tempo todo
trabalhando, mas também acompanhando, observando, estando junto com as pessoas, vendo o que elas estavam fazendo, reforçando a atitude delas, né? Reforçando o positivo, ajudando a encarar de uma forma também positiva o negativo, porque ele faz parte. Então, a gente precisa, enquanto líder, ou que já somos, ou que estamos buscando nos tornar, treinar a nossa visão para isso, para ver além, né, do que bonequinhos ali, mas para ver vidas, circunstâncias, realidades, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim para mim, né? Ah, Isabela, mas eu já falei para aquela pessoa que ela está próximo de fechar tal coisa. Mas, e aí ela fez o quê? Nada. E aí minha pergunta é, vocês acham que em sã consciência alguém perderia algo podendo ganhar? Essa é a pergunta que eu sempre faço para as minhas líderes. Principalmente quando a gente sabe que a gente já alertou aquela pessoa, já conversou com ela. Vamos supor que ela está prestes a fechar um poder de 3, ela está ali prestes a bater um ranking, mas ela parece não dar importância para o seu direcionamento. E aí eu te pergunto, será que ela realmente entendeu? Será que alguém abriria mão de ganhar algo? Eu, com toda a minha franqueza, eu acredito que não. E que se a gente está abrindo mão, é porque, de alguma forma, a gente ainda não compreendeu aquilo. Então, é hora, sim, de, mais uma vez, ir junto, sentar, conversar. Se não está dando certo de um jeito, fazer de outro. Se conectar de maneira genuína, verdadeira. Ir para um papel, desenhar junto, fazer um vídeo, até que aquela pessoa não só compreenda como ouvinte, mas que ela compreenda com atitudes. Porque não é ela dizer que entendeu que está faltando só isso, que ela precisa fazer aquilo que significa que ela vai fazer. Mas se ela entender, começar a agir da maneira como ela está sendo acompanhada e orientada, aí sim eu te digo que ela realmente compreendeu. Então vamos lá. Falta quanto para um manager? Né? Falta quanto para um director? Falta quanto para um executivo fechar ou fechar novamente? Falta quanto para esse elite? Falta quanto para um poder de 3? E vamos mais profundo. Quem sabe você possa fazer uma conta. Essa pessoa tem ali 6 cadastros. E quanto aqueles cadastros já gerou para ela em dinheiro? E se ela fizer mais tanto, quanto que ela vai ter? Então, ao invés dela ganhar 500, ela pode ganhar 800 a mais. Ela pode ganhar R$ 1.000 a mais. Isso é mais do que um salário mínimo. É metade, mais do que a metade de um salário mínimo. Isso ajuda qualquer pessoa, independente de classe social. Então, é hora de você ser específico no que você propõe, na sua conversa, não apenas ao ranking, porque talvez não é o ranking que vai motivar a pessoa. Talvez não é só o dinheiro, mas você conseguir identificar o que na sua conversa você vai poder fazer com que haja ação que vai trazer aquele resultado que vai beneficiar aquela pessoa, e não você, mas que você se mostre realmente alguém interessado no resultado das pessoas, e não interesseiro em algo que te beneficie. Né? Então, eu acho que isso ajuda muito agora, nessa reta final, Joy. Faz sentido? Faz todo sentido. E eu, de novo, queria passar mais 1 hora falando sobre isso. Você falou várias coisas que eu fiz um livro aqui só das minhas anotações. E eu quero voltar nas minhas anotações depois, mas eu acho que eu já vou para a terceira pergunta, porque o que você falou, que você estava explicando, tem tudo a ver com a minha próxima pergunta. E eu quero deixar esse gancho a tempo, que é, se sua meta hoje fosse alcançar um Premier, ainda no mês de fevereiro, quais ações estratégicas você traria, você adaptaria para garantir um fechamento de sucesso? A primeira coisa, Joy, é a gente fazer a conta, né? Vamos lá, o escritório virtual hoje está como? Né? E aí, falta quanto para você alcançar? Sabendo quanto falta, distribuir isso nesses 5 dias que nós temos. E trabalhar para fazer esse volume. Eu quero dizer para vocês que em fevereiro de 2019 não existe coincidência.
Eu estou aqui porque eu consegui isso e você também vai conseguir. Em fevereiro de 2019, no mês do carnaval, eu bati Premier. Nós estamos em fevereiro de 2025 e eu acredito que providencialmente alguém que conseguiu, sem equipe, sozinha, está falando com você para te dizer que você também vai conseguir. Então, o que você precisa fazer? Se você tem uma equipe e se você pode contar com algumas pessoas da sua equipe, você vai chamar elas para a gente trabalhar o que está faltando e fazer essa divisão. Né? Mas se você, assim como eu no mês que eu bati, não tinha ninguém para contar, era eu mesma e eu contava comigo mesmo, então eu fui e distribuí essa meta por semana, por dia, e eu trabalhava para fechar aquele volume todos os dias. Na minha cabeça não existia a possibilidade de não dar certo. Então a primeira coisa é, acredite, você consegue. Não é postar e esperar que te procurem. É você gerar o que você deseja. É você provocar que aconteça o que você está precisando e espera. E assim eu quero te garantir que assim como eu consegui chegar nesse lugar, nessa data, você também vai conseguir. Eu quero que você me conte esse seu resultado, que a gente vai vibrar juntas e vamos aí se alegrar com a sua conquista. 5 dias falta para você alcançar o que você planejou, o que você deseja. Isso vai garantir, Joy, a presença já no leadership. Então, tem muitas coisas que envolvem essa decisão, que não é só um ranking, mas é a sua crença de capacidade, você saber que é possível e que é real, porque o Premier impactou me impactou. O Premier fez com que eu entendesse que era possível, que eu dava conta, que eu conseguia. Então, vamos bater essa meta e você vai conseguir também. Faça a conta e trabalhe até sexta-feira, você vai estar com isso fechado. Isa, eu estou impressionada. Eu também não acredito que exista coincidências, né? Eu acho que realmente tudo tem a mão divina ali, tudo acontece por algum motivo. E é engraçado você falar que você bateu em 2019 seu Premier, porque eu estava pensando, enquanto a gente pensava nas perguntas, eu pensei, vamos trazer alguma coisa prática, né? Algum exemplo prático. E essa pergunta antes não estava entre as perguntas. Então, coincidiu com o convite para você, com a sua história e com a pergunta, porque a gente acabou, sem perceber, direcionando uma pergunta prática para uma pessoa que vivenciou essa experiência na prática. Então, eu tô muito feliz de realmente você trazer esse aspecto aqui para nós e nós conseguimos aprender. Eu sempre falo isso, que é muito bom aprender de quem vivencia na prática, né? Porque, de fato, a palavra, ela é uma coisa que ela pode até convencer, mas o exemplo, a experiência, ela realmente gera um movimento. E aí, antes de eu passar para a minha próxima pergunta, eu gostei de algumas coisas que você falou, que eu não quero perder aqui o momento. Você falou sobre essa questão de ser um gestor, e você falou sobre o que um gestor faz. Então, o gestor, ele acompanha, o gestor, ele olha, o gestor, ele reforça, o gestor, ele treina a visão. E aí, eu vi em algum momento aqui, em algum comentário, alguém falando assim, como que a gente treina essa visão? E aí, eu acho que na próxima pergunta você pode, talvez, inserir um pouco disso, mas eu acredito que esse olhar, ele também acaba sendo treinado com o tempo, com a experiência. Então, com certeza, quando você, em 2019, bateu o seu Premier, o seu olhar, a sua visão, ela era diferente de fevereiro de 2025, que agora você é uma Blue Diamond. Então, com certeza, tem algumas coisas que você fez lá que foi muito assertiva, mas para a Isa de 2019, para a Isa de 2025, talvez não caberia, porque as coisas mudaram, o ambiente se transformou, existem novas pessoas. Então, acredito que esse olhar, essa visão, ela é algo que você vai treinando constantemente. E a gente sempre fala, né, que quando você se torna um consultor de bem-estar e desenvolve rede, existem várias habilidades que você vai precisando adquirir, como em alguns momentos ser o psicólogo, em alguns momentos ser o professor. E aí essa questão de ser o gestor também é uma habilidade que você precisa desenvolver nessa caminhada. E uma outra coisa que você falou que eu gostei muito também
foi que você precisa compreender exatamente aquilo que você está escutando. E que quando essa pessoa, né, quando essa pessoa ela compreende, você precisa compreender exatamente o que o outro está falando. E quando você entende o que o outro está falando, você consegue entender quais são as atitudes que ele precisa ter. E quando ele compreende o que você está falando, ele muda essas atitudes. Então eu gostei muito disso, porque é um jogo, uma conta de matemática, que quando você soma da maneira correta, ela realmente dá um resultado que impulsiona, um resultado que transforma. E aí gostaria de trazer a minha última pergunta, que tem a ver com essa questão da transformação. O que você faz nesse período de fechamento para avaliar os resultados e já se preparar para o próximo mês? Então, quero bater o exemplo, né? Eu quero bater meu Premier agora no mês de fevereiro, ok. Então, eu já sei o que eu posso fazer nessa minha distribuição de dias, mas o que eu estou fazendo para avaliar? Como que eu fecho o dia de hoje? Eu falo, olha, caminhei um passo a mais para aquilo que eu quero alcançar como resultado. E como hoje, dia 24, também já posso estar me preparando para março, para o meu próximo mês. Então, como fazer isso? É muito importante essa análise, né? O que vai fazer a gente avançar é justamente a gente ter essa autocrítica, mas não no sentido de te trazer um peso, mas no sentido de te trazer um caminho, né? No sentido de te trazer uma consciência de que, nossa, eu fiz essa abordagem, eu mandei uma mensagem dessa maneira, eu falei, apresentei para essa pessoa e a gente não fechou. E você conseguir ali, né, entender você, né, não te criticar, não usar os nãos como um gatilho que te joga para baixo, mas usar tudo isso como parte de um aprendizado. Você nunca vai escutar uma história de alguém que vence se ela não venceu dores. E as dores, elas estão no caminho de todo mundo. A dificuldade, ela vem para todo mundo. Quando eu entrei nesse negócio, foi muito desafiante para mim, porque existiam muitas coisas que eu precisava adquirir, muitas habilidades que eu precisava ter. Eu não me achava, não me via capaz de fazer o básico. Eu não me via capaz de contactar as pessoas, de conseguir fazer isso. Então, como que eu fui fazendo mês após mês? Eu fui me analisando. Nós não precisamos que ninguém nos avalie, nós podemos nos avaliar, né? E você pode, né, independente de qualquer coisa, analisar o seu resultado, não só relacionado ao ranking que você almejou e ao volume que você conquistou, porque nós estamos aqui num processo contínuo de aprendizado, mas relacionado a você, a como você se sentiu mais confortável falando daquilo, como foi diferente falar de novo, como você observou que você melhorou, como você conseguiu se sentir mais confortável falando aquela mesma coisa pela quantidade de vezes que você já fez. Então, se avalie. E aí, para você encerrar esse mês, porque a gente teve muita oportunidade, a do Terra nos deu muita oportunidade. E agora, Bela, no próximo mês, nós vamos fazer as oportunidades. Nós precisamos entender o que acontece no nosso negócio. E a do Terra, ela vai dando todo o direcionamento de trabalho. Nesse mês agora, nós tivemos o Bogo. E o Bogo, ele abre muitas portas de contatos novos. O que você vai fazer no próximo mês de março? Né? O nosso, né, querido já deu aí um spoiler. Né? O Maurício, ele falou, olha, vamos trabalhar na Semana do Carnaval intensamente. Então, olha só, você já está com a primeira dica de abordagem para a sua semana de carnaval. Você vai levar os seus olhos, o Life Shot, o Beauty Power, para onde você for. Você vai cuidar de todo mundo que passar mal, que se sentir, você vai continuar o seu negócio. E na medida que você vai fazendo isso, você vai tendo mais segurança, você vai se sentindo melhor. E você já vai iniciar o mês fazendo o que é necessário ser feito. Então, e se mova observando você. Como eu tô contando a minha história. Eu contava para minha mãe, eu contava para o meu esposo, eu contava a minha história para mim mesma, para o espelho,
E eu dizia, nossa, não está legal. Meu Deus, eu ouço até hoje apresentações de negócio e produto, buscando uma palavra a mais, um insight a mais. Nós somos professores de 2 aulas só, a aula de soluções naturais e a aula de apresentação de negócio. Por muito tempo, nós somos professores de 2 aulas só. É possível você se tornar cada dia melhor nessa aula. E quanto mais confiante você tiver, quanto mais audacioso você for, não é sobre o lugar que você está, não é sobre o PIN que você alcança. Às vezes você vê um líder falando de uma maneira e você pensa, nossa, eu queria falar assim. Entenda que ele começou tímido, ele começou sem ter ninguém, ele começou totalmente também precisando crescer e se ver fazendo isso. E ele só chegou nesse lugar porque ele não desistiu, ele continuou e ele fez até dar certo. Então, que a gente possa avaliar a nossa atitude e já iniciar março desde o dia 1º, para nunca se arrepender de não ter feito. Não existe sorte aqui. Se existe alguma sorte, quando ela passar, ela vai te encontrar fazendo o que é necessário ser feito, que é aquele livro A Boa Sorte. E ela te encontrando fazendo o que é necessário ser feito, a coisa acontece. Não pela sorte, mas porque você está trabalhando e está construindo. E eu desejo um fechamento fantástico para você, que você consiga alcançar o que é necessário, não por ninguém, mas por você, para que você permaneça, para que você saiba e faça valer essa oportunidade incrível que você tem na mão. Um sucesso inacreditável nesse 2025. Joy. Olha, eu tô impactada aqui, tá bom? Tô só escutando. Isa, muito obrigado por realmente vir falar conosco sobre fechamento. Eu tenho certeza absoluta que você abriu o olhar de várias das pessoas que estavam aqui, que estão aqui conosco, nos acompanhando. Eu tô só lendo um comentário aqui, tá todo mundo como eu, admirado. É muito bom realmente aprender de novo de quem faz na prática. É muito satisfatório pegar essas dicas e entender que elas são dicas alcançáveis, elas são dicas que dá para colocar em prática. Então, muito obrigado realmente por ter vindo e ter contribuído com essa live e ter ajudado para o fechamento de tantas pessoas que estão aqui conosco.